Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Emmanuel comenta na lição 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, o cristão e o mundo. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distante dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, seguindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige, de pronto, credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Que texto maravilhoso! É um texto que vem resumindo toda a proposta que a gente tem feito para a gente mesmo e tem procurado passar para os amigos. Em primeiro lugar, não existe perfeição na Terra. Se existisse algum espírito aqui que conseguisse se afinar completamente com o Evangelho, ele naturalmente, por sua vibração, ele ia ser convidado a ser retirado da Terra e ia para moradas mais bem-aventuradas. Como diz no Evangelho, há várias moradas na casa do meu Pai. Mas quem está aqui na Terra tem defeito e os espíritos ainda falam para a gente, ó, e não vai sair daqui perfeito. Então, já que a gente tem que trabalhar com a ideia de perfeição relativa, não, o que é a perfeição? Então, a felicidade relativa, né? A felicidade relativa. Vou pensar assim, já que eu não vou conseguir atingir a perfeição e felicidade acabam sendo sinônimos, eu vou procurar entender o seguinte: qual está sendo a prova que eu estou vivendo, qual é a dificuldade maior que eu estou vivendo. Eu vou tentar melhorar nisso e quero sair daqui melhor do que quando chegou para estar pronto para novos desafios lá para frente. A comparação de Emmanuel pegando esse texto do Evangelho de Marcos é perfeita. Primeiro a erva, a sementezinha, até aquela sementezinha um dia virar a espiga. E depois que virar a espiga, ela se encher do fruto maduro, que são os grãos dela. A gente vai aqui fazer uma comparação, né? Pode ser até ser que a gente esteja equivocado, mas não dá a impressão de que o trabalho muito maior é o trabalho da semente que vai se tornar uma árvore ainda? Essa semente ainda está presa, como diz o Emmanuel ali, ó, fazendo a comparação a gente, às paixões inferiores. O que são as paixões inferiores? Nossos instintos mais primitivos. E os instintos mais primitivos estão no se alimentar, estão na função sexual, estão na agressividade que faz com que a gente defenda a nossa vida. São essas paixões mais primitivas, né? Então o que acontece? A semente ela tem que lutar muito para ela se transformar em árvore. Depois que ela se transforma em árvore, acreditamos aqui que seja mais fácil produzir o fruto. Não seja fácil, seja mais fácil do que dar os primeiros passos. Tanto que, para basear isso que eu estou falando, o próprio Emmanuel, uma vez, num de seus estudos, ele diz para a gente que 1 milhão de dias voltado para a matéria não vale mais que um dia só voltado para o lado espiritual. E fala de matemática, né, que se fosse traçar um gráfico, você está voltado para a matéria, você está assim. De repente você voltou para o lado espiritual, você começa a tomar a reta para cima,
E tem pessoas e espíritos que hoje a gente admira muito, que na verdade, se a gente parar para pesquisar o passado espiritual deles, até muito pouco tempo eles estavam assim, mas de repente eles começaram a vir para cima e continuaram. Quando você olha, parece que ele está muito distante, mas no tempo, só tem uma encarnação que ele está fazendo aquilo ali. Só tem 30 anos, mas ele conseguiu um progresso considerável. Agora, o que vem chamando a atenção aqui para a gente é a malícia do mundo em, primeiro, começar a reconhecer que você está ficando diferente da grande massa, porque enquanto você está vivendo a sua vida material, tendo os prazeres da matéria, né, você não está sendo notado. Agora, quando você começa a se interessar por essa busca, por essa elevação espiritual, as pessoas vão prestar atenção em cada detalhe seu, e a primeira coisa que querem fazer é meio que desmascarar, né? O que é? Você está pensando o quê? Você está querendo meio convencer quem? Eu sei quem você é. Você é dessa maneira, você é dessa maneira. E, gente, isso vai acontecer com muita frequência. Eu tive, agora há pouco tempo, um amigo que não é espírita e que ele começou a beber demais, mesmo com os nossos conselhos, né, tentando mostrar para ele o caminho que ele estava entrando, mas pela rebeldia natural que todos nós temos, ele também tem o direito de ter a dele. E quando ele se alterava um pouquinho, a primeira coisa que ele vinha era querer identificar defeitos na gente para querer dizer para a gente que a gente não tinha condição de fazer qualquer trabalho espiritual. Resumindo, é isso, né? Porque estava dando margem para que os espíritos pudessem se comunicar através dele e vir dar aquela espetada na gente. Mas é uma coisa assim, você começa a fazer palestra, falar de palestra. Vai ter pessoas que vão ficar ali sentadas, prestando atenção em cada palavra que você diz, para depois no final te chamar e falar, vem cá, eu não gostei daquela palavra, eu não entendi isso, eu não sei. E você, peraí, eu falei isso? Desculpa, meu irmão, não foi com esse sentido que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer, aí você vai dar uma nova explicação para aquela pessoa, mas a pessoa quer pegar um detalhe, ela quer ficar observando cada detalhe. Por quê? Porque, na verdade, você está na vitrine, né? Quando eu falo na vitrine, a minha vida hoje, por coincidência ou não, né, tudo que eu faço, eu estou na vitrine o tempo todo. Eu trabalho com música, quando eu estou tocando, está todo mundo me olhando. Eu estou fazendo estudo, está todo mundo prestando atenção, todo mundo me olhando. Estou no meu trabalho profissional também, está todo mundo me olhando. Então, tudo para mim hoje é público, de maneira que hoje não seria muito difícil para mim, ou melhor, seria muito difícil esconder as minhas falhas. Qualquer um vai olhar e vai descobrir logo, ele é desse jeito, é assim, é assado. E eu não estou preocupado com isso, agora eu estou preocupado com o trabalho, estou preocupado com o quanto esse trabalho me faz bem, me faz refletir a cada dia, e o quanto eu deixo de cair nas armadilhas da vida, porque a vigilância e a oração sempre fazem presente, principalmente cada vez que a gente faz esse estudo diário. Eu terminei de ler, acontece alguma coisa, vem a vozinha aqui do Emmanuel, que o texto, você não leu hoje de manhã, que é assim que tem que se comportar. Então, isso é um caminho maravilhoso e é o caminho que importa para mim hoje. Agora, se alguém está se iludindo, querendo dizer que é perfeito, ou então está metido a perfeito, eu nunca quis dizer que eu sou perfeito. Nunca quis. Aliás, depois, até uma época aí que eu ficava falando assim, né? Não tem cão, caça com gato. Depois eu passei a olhar para o gato e falei, pô, eu não mereço ser chamado gato, não, é rato. Depois eu olhei para o rato e falei, não vou nem me comparar com o rato também, não. Deixa. Aí me dou conta que o próprio Chico Xavier uma vez foi querer se comparar com o verme, e o Emmanuel chamou a atenção, falando, você tem noção do que o verme faz? O verme prepara a terra para produzir o fruto que vai alimentar toda a humanidade. Você está querendo se comparar com o verme? E aí o Chico se envergonhou, se colocou no lugar dele, né, aquela humildade dele. E, gente, a verdade é que estamos aqui na Terra, se a gente for esperar qualquer sinal de perfeição para começar a fazer algum trabalho, não vai sair da inércia. Quando der os primeiros passos, vão ser passos rudes mesmo, vão ser passos difíceis. Vai ter gente exigindo que você seja melhor? Vai ter gente exigindo, mas essa exigência vamos entender como natural e vamos entender que a pessoa está querendo o seu bem também. Mas, porque algumas vezes eu falei, não, eu cheguei algumas vezes na minha casa espírita e falei, esse tipo de trabalho eu não tenho condição de fazer, não. Não tem condição moral, é uma posição minha, quero que você respeite, o dia que eu estiver pronto para fazer isso aí eu faço. E fui aos poucos trabalhando, tem coisa que depois eu falei, por que eu não tenho condição de fazer? Porque não tem perfeição na Terra? Vai exigir perfeição? Não, eu vou fazer assim. Ele começa a fazer e não podemos jamais nos escorarmos da ideia de imperfeição para adiar o trabalho que tem que ser feito.
e também não deixar que essas críticas atrapalhem o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.